quando a gente fala sobre medicina preventiva, nós falamos aqui, e falamos sobre envelhecer com dignidade. Esse é um termo que a gente vê muito comum. O que é envelhecer com dignidade? Envelhecer com dignidade passa muito mais do que você cuidar da sua saúde física. Envelhecer com dignidade, a gente está falando de que você tenha a medicação, que você tenha acesso à sua medicação, que você tenha acesso ao serviço de saúde, mas que você tenha também atividade física regular, que você tenha rede de apoio emocional, que você realmente consiga a assistência necessária para essa multipluralidade que exige o envelhecimento, para que você tenha qualidade de saúde física e também de saúde mental. Então, a gente abrange uma série de pilares que não está só no remédio para tratar uma doença. É muito maior que isso, muito mais amplo, que dá muito mais trabalho, mas que certamente, se nós começássemos a olhar para isso, lá quando a gente está chegando na virada da chavinha dos 50, nós teríamos uma população chegando aos 70, 80, 90 anos de uma forma muito mais saudável, com uma longevidade muito mais autônoma, porque, na verdade, no final das contas, ninguém quer morrer, todo mundo quer viver muito, mas não adianta viver muito se você não tiver autonomia. Então, as pessoas não têm medo de morrer, elas têm medo de perder a autonomia. Então, a gente precisa trabalhar para que essas pessoas envelheçam de forma autônoma. Então, especialmente depois da pandemia, isso ficou bem claro. A gente falou um pouquinho sobre as doenças físicas que limitam nossos velhos, mas das doenças emocionais, das doenças psiquiátricas, quais são as mais prevalentes e como limitam mais o nosso paciente? Depressão, não tenha dúvida, que é, assim, no mundo inteiro, né? A depressão hoje, que não é uma característica da terceira idade, na verdade, a depressão se tornou um grande problema, né, de saúde mundial, mas especificamente na terceira idade, quando a gente fala da solidão, essa solidão, ela muitas das vezes, e mais de 70% das vezes, ela caminha para um quadro de depressão, justamente por ele olhar para os lados e não ver nenhuma rede de apoio, né? Ele não tem ali ninguém que olhe por ele, ou que esteja com ele, ou que verdadeiramente se importe com ele. Então, eu acho que a depressão de todas as síndromes psiquiátricas, e obviamente a gente não está aqui colocando as demências nesse pacote, mas falando especificamente de doença psiquiátrica, a depressão realmente é algo muito, muito, muito problemático, principalmente nessa faixa etária, e já que nós estamos em setembro, que tem o Setembro Amarelo, que a gente fala também dessa questão do suicídio, o suicídio, ele é pouco falado, ele é pouco discutido, e quando a gente fala de suicídio na terceira idade, então, parece que é algo absolutamente invisível, né? Mas o suicídio na terceira idade, ele é uma realidade no mundo inteiro, e ele é a população que mais efetividade tem na tentativa de suicídio. Então, as pessoas mais jovens tentam mais e morrem menos. Os idosos, eles tentam menos e morrem mais. Então, isso é uma realidade no mundo e que a gente precisa conversar. Então, o suicídio não é uma característica só do jovem, da criança, do adolescente, ela também está na terceira idade, e a depressão é o grande impulsionador desse processo do suicídio. Quer falar um pouco mais sobre esse suicídio na terceira idade? Eu achei que é um tema relevante. Quais são os mecanismos mais comumente solicitados e praticados, desde a ideação suicida até propriamente o ato? E o que a família pode fazer a respeito disso? Quais são os sinais que chamam a atenção dos familiares, dos cuidadores, para que isso não chegue a ser consumado? A medicação ainda é um caminho, né? A overdose medicamentosa ainda é o caminho mais comum, né? Porque eles têm muito acesso à medicação e normalmente a família acha normal o paciente ter muitas medicações e muitas vezes não valoriza o excesso cada vez maior de medicação que esse paciente está tomando, e aí entra naquela conta, ele está velhinho, ele vai e muitas vezes não acompanha o médico, não sabe o que está acontecendo, não sabe as patologias que está tratando. Quantas vezes a família chega no meu consultório, às vezes com 15, 16 medicações, o familiar não sabe para que serve nenhum daqueles.
Nenhuma daquelas medicações. Não sabe nem quem prescreveu. Não sabe nem quem prescreveu e tampouco para que serve. E às vezes você encontra ali o paciente tomando 3 remédios para o diabetes, 2 remédios para o colesterol, só estava com nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Então, essa falta de zelo com esse idoso, muitas vezes vai ali perpassando situações em que as pessoas não vão percebendo aquele isolamento social cada vez maior, aquele distanciamento que ele vai tendo da família, aquela perda de motivação, aquela perda de alegria ou coisas que ele sempre gostou, que ele deixa de gostar, né? Aquele pai que sempre foi, né, torcedor do Flamengo, ou que sempre foi corintiano, e de repente o futebol já não tem mais graça, ele já não tem mais... as coisas vão perdendo, o brilho vai perdendo, a cor vai perdendo, o distanciamento vai ampliando e as medicações começam muitas vezes a ser um caminho que o paciente encontra para esses excessos e muitas vezes ele realmente ele vai se matar ali depois de um período e muitas vezes utilizando a medicação que estava prescrita, mas em forma de overdose, e isso é algo que a família tem que estar muito atenta. Oi, médico. O futuro da sua clínica começa agora. Nos dias 17 e 18 de outubro acontece o Pro Clinic Summit 2025 em São Paulo. Serão 2 dias intensivos, com palestra, workshop, oficina prática, para você aprender o método que pode aumentar o faturamento da sua clínica em até 10 vezes. Se a sua equipe está desmotivada, se você não consegue escalar ou ainda depende de plantões para fechar as contas, esse evento é para você, cara. Garanta já o seu ingresso. Pro Clinic Summit 2025, dias 17 e 18 de outubro, no Hotel Panambi, em São Paulo.